Alguém sabe para me orientar? Não. Ok, pessoal, retornando então, gravando novamente aqui agora parte 2 da nossa aula 2 sobre justificação. Então, retornando aqui, vamos lá. Muito bem, a causa meritória agora da justificação, importante que a gente entenda também, porque muitas vezes nós achamos, repito, que a justificação é fruto da nossa justiça e não é isso, tá? Então a causa meritória da justificação está na eficácia da morte expiatória do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa morte de Jesus, ela foi vicária. Eu já falei para vocês, eu acho, em outras aulas, o significado dessa palavra vicária. Significa um substituto legal, tá? Então, a causa está na eficácia da morte de Jesus. Então, Deus aceita a morte de Jesus para a nossa justificação, ou em outras palavras, Deus se satisfez plenamente com a morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário. O que significa dizer o seguinte, que Deus aceitou esse sacrifício. Da mesma forma, por exemplo, se nós vamos fazer uma negociação, vou tentar ilustrar, sobre um imóvel, vamos supor, né? Eu vou comprar um imóvel e o proprietário me pede um valor. Porém, eu dou a minha proposta de pagamento para ele e ele aceita, tá? Então, da mesma forma, Deus aceitou a proposta de pagamento, a proposta de redenção, de compra dos seus filhos, e essa proposta foi exatamente a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, Deus aceita o sacrifício de Jesus por causa do plano de salvação que ele tem para nós. Então, essa eficácia, né? Então, a morte de Jesus, ela foi eficaz e satisfez plenamente a justiça divina. Então, naquela negociação, se houvesse uma negociação, é claro, então, o comprador faria uma proposta e aceitaria. Nesse caso, Deus faz a proposta para satisfazer a ele mesmo. E veja que para satisfazer a ele mesmo, a proposta que ele teve que fazer foi exatamente oferecer o seu filho unigênito. Então, a morte de Jesus foi plenamente eficaz e foi expiatória. Nossa, o que significa isso? Que Deus expiou os nossos pecados em Cristo Jesus, nós fomos reconciliados mediante a obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário com Deus, e essa morte de Jesus foi vicária, foi substitutiva, o que significa dizer que se Jesus pagou os meus pecados, Deus mesmo não pode mais cobrar uma segunda vez, porque os pecados foram pagos. Alguém me substituiu. E aí está o grande poder de Deus em realizar isso mesmo antes da criação do mundo. Por isso que nós falamos aquela questão, né, de que Deus cria, Deus permitiu a queda, Deus elege, Deus envia o seu Filho Jesus para resgatar, para a redenção, e o Espírito Santo aplica a redenção no eleito. Então, Deus mesmo providenciou todas as coisas. Logo, não há possibilidade de nós colocarmos medalhas em nós, dizendo que nós somos alvos da salvação divina, da redenção de Deus,
nós somos alvos da justificação porque nós temos méritos nisso, porque Deus no decorrer da história olhou para o passado, né? Ou melhor, olhou para o futuro e ele viu em mim um coração bom. Ele sabia por presciência de que eu responderia à mensagem do Evangelho, porque Deus enviou em mim essa pessoa bondosa, essa pessoa generosa, essa pessoa de coração bom, essa pessoa de fé, porque Deus viu isso em mim, então ele me justificou. Não, não é isso. O mérito é divino, o mérito é de Cristo, e ele me salvou porque realmente o plano dele foi de que Jesus viria para me substituir. Quem escolheu essa forma, esse processo, foi o próprio Deus. E quem sou eu para discutir com ele e dizer, não, o Senhor está sendo injusto, porque o Senhor elegeu A e não elegeu B. Nós não temos como discutir isso com Deus. Não tem como encaixar dentro da teologia essa forma de pensar. É isso que tem que ficar claro para nós. Então, a causa meritória está em Cristo. Ele é o nosso substituto legal. Portanto, quem está em Cristo está quite. Olha só, quite. Essa palavra significa estar totalmente pago. Está quite com a lei de Deus e com a justiça de Deus. Agora, não pesa mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, não tem como Deus lançar sobre nós uma fagulha da sua ira. Não tem como. Por que não tem como Deus nos condenar? Porque não tem como Deus nos lançar no Guiena, no lago de fogo e enxofre? Por que não? Porque ele mesmo nos justificou. Para Deus fazer isso, ele teria que quebrar todo o seu caráter, toda a sua soberania, o seu poder e a sua seriedade para quebrar isso, né? E nos condenar, porque a nossa culpa foi condenada no seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. E se Deus nos condenar, como não é possível, ele estaria anulando a sua própria palavra, o seu próprio decreto e a própria morte de Jesus na cruz do Calvário. Então, quem está em Cristo está quite com a lei de Deus e com a justiça de Deus. Por isso, na pregação do Evangelho, essas informações deveriam ser muito bem passadas para o pecador. Na pregação, numa pregação evangelística, essas informações doutrinárias que nós estamos recebendo, elas são fundamentais, porque nós vamos estar ministrando e ensinando para o pecador porque ele estará sendo condenado. A condenação, ela não vem por acaso. Na verdade, Deus está providenciando a salvação, mas a condenação, ela vem sobre aquele que rejeita a verdade do Evangelho. Ainda aqui, continuando, vamos ver o seguinte: Deus não justifica o pecador em razão de qualquer coisa nele operada ou por ele feita, porém somente em consideração da obra de Cristo. Isto é, Deus imputa no eleito a obediência e a satisfação de Cristo. Novamente, a causa meritória está em Cristo. Nós não merecemos. É obra divina, é ato divino, é único, ocorreu no passado, não se repete. Justificação é uma ação divina. Então, os méritos, veja só, Deus não justifica o pecador em razão de qualquer coisa nele operada, em razão de um mérito que ele possua, né? Pegando mais uma ilustração aqui, vamos imaginar que nós vamos contratar um funcionário para a nossa empresa. Então, você tem uma empresa e você precisa de um funcionário que possa agir na área de recursos humanos.
Tá? Então, você tem 10 candidatos e você vai ver, este tem essa formação, este essa formação, este essa formação. Dos 10, você elimina 7, fica com 3. E dos 3, você vai escolher o melhor. Então, você vai escolher, por exemplo, o A, porque o currículo dele é melhor, porque ele estudou mais, porque ele se comunica melhor, ele tem mérito, então, para ganhar aquele cargo. Na justificação, não ocorre assim, tá? Deus não justifica o pecador em razão de qualquer coisa que nele é operada, ou seja, não é mérito dele, ou por ele feita, ou por algo que ele fez, tá? Então, vamos imaginar, isso é muito típico de algumas religiões, como o Espiritismo, até mesmo o catolicismo, algumas linhas, né, voltadas para a questão da salvação pelas obras. Então, eu me torno uma pessoa bonzinha, eu procuro viver uma vida de santidade, eu dou as minhas esmolas, eu ajudo o pobre, eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou na igreja, eu faço jejum, eu faço penitência, eu subo a escadaria da catedral de joelho, ou seja, eu faço um monte de coisa porque eu quero agradar a Deus para merecer a minha justificação ou no conjunto merecer a minha salvação. Não é dessa forma que Deus opera. Então, ele vai justificar, tá? Mediante a obra de Cristo, e nesse sentido Deus imputa no eleito, naquele que ele escolheu. A doutrina da eleição, como nós dissemos, não tem como nós fugirmos dessa doutrina, porque ela é bíblica. Para nós tirarmos essa doutrina, nós vamos quebrar toda a linha de pensamento redentivo de Deus, desde a criação até a glorificação. Não tem como. Deus tem os seus eleitos, e nós vamos fechar esta aula exatamente com um versículo que vai deixar isso muito claro, tá? Então, eleição, predestinação é doutrina bíblica. Tanto é que em todas as linhas de pensamento soteriológico, o que significa isso? Todas as linhas de pensamento que tratam da salvação do homem, linhas com base na palavra de Deus, todas elas tratam da predestinação. Nós vimos duas. Nós vimos o calvinismo, que fala da eleição, que é a predestinação, e nós vimos o arminianismo, que também vê de uma outra forma, mas também os arminianistas creem na predestinação. Então, a doutrina da eleição é uma doutrina bíblica e deve ser pregada, inclusive, e ensinada. Então, Deus imputa no eleito a obediência e a satisfação de Cristo. Por isso, ele se realiza, ele vive uma vida de resposta a Deus por aquilo que Deus fez nele e por ele, né? Próxima tela, a causa instrumental da justificação. Então, veja só, nós vimos a questão da causa meritória, que está em Cristo. Agora, a causa instrumental da justificação é a fé. Você pode estar dizendo, puxa, até que enfim, agora eu entendi que porque eu criei, Deus me justificou. Então, você acaba de colocar uma medalha no seu peito, porque você está dizendo que a causa instrumental da justificação é a fé que você possui. Não é isso, tá? Não é isso. Então, a causa instrumental da justificação é a fé. Mas veja o que vem a seguir, ó. Não somos justificados por causa da nossa fé. Aqui, então, nossa, entre aspas. Mas sim mediante a fé que Deus mesmo imputa em nós, imputa nos eleitos. Então, até mesmo a fé que eu achava que era minha, eu chego à conclusão, analisando a Bíblia, que a fé que está em mim foi imputada por Deus. Logo,
A justificação, ela é unidirecional, ela vem de Deus para o homem. Não tem como a justificação ser bidirecional. Vem de Deus para o homem e o homem responde para Deus. A justificação não. Ela tem uma única direção, é de Deus para o eleito. Acabou. Então, Deus, então, está recebendo todo o louvor, toda a honra, toda a glória, toda a adoração, porque Ele gerou, Ele imputou esse termo é uma linguagem bíblica, né? Imputar é colocar dentro. Então, é algo externo que é colocado de fora para dentro. Deus imputou fé em nós. Por isso que nós respondemos à pregação do Evangelho, dizendo: eu creio em Cristo Jesus. Deus usa a minha vontade para dizer sim. Então, vejam, Deus não quebrou a minha vontade. Deus não tirou de mim e de cada ser humano a vontade de decidir, mas Ele gera a fé para que eu possa decidir. É diferente do livre-arbítrio. Se nós crermos no livre-arbítrio, como nós dissemos, o livre-arbítrio é a capacidade de decidir independente de algum agente interno ou externo. Como o pecado habita em nós, não há possibilidade de nós usarmos o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, quem teve foi Adão. Após a queda, todos os homens perderam o livre-arbítrio. O que nós temos é a nossa vontade, que Deus não tirou a vontade. É o que nós chamamos, então, de livre agência. Então, hoje eu optei por uma camisa azul, com risquinhas brancas, mas eu poderia ter escolhido uma camisa amarela. Isso significa o quê? Que eu usei a minha livre agência, a minha vontade para agir dessa forma. Na quarentena, eu decidi que a minha barba iria crescer, e está crescendo. Como vocês têm visto, a cada aula eu estou mais barbudo. Mas eu usei o que a minha livre agência poderia, de repente, raspar e ficar sem barba. Agora, com relação à obra de Deus em nós, a pregação do Evangelho, nós não temos a capacidade de usar o nosso livre-arbítrio para decidir ou não por Cristo. Por isso que é uma ação divina. Para que nós possamos responder, Deus precisa imputar fé em nós. Se Deus não fizesse isso, toda a obra redentiva dele iria por água abaixo. Então, veja só, pega a ideia novamente do carro enferrujado, tá? Você vai e compra o carro, tá? Aí você fica esperando o carro funcionar sozinho e vir até a sua garagem. Ele não vai fazer isso. Então, além de você comprar, você tem que ir até ele, resgatá-lo, trazê-lo de volta até você. E você mesmo vai iniciar o processo de transformação, de restauração desse automóvel, desse carro. É o que Deus realizou em nós. Então, até mesmo a fé que parece ser nossa, é de Deus. Então, Efésios, capítulo 6, melhor, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, no grego, esse termo isto é um pronome demonstrativo neutro. O que significa isso? Que a fé, o pacote todo é dom de Deus. Então, pela graça sois salvos, mediante a fé. Então, por causa desse pronome demonstrativo neutro no grego, graça e salvação, ou melhor, pela graça sois salvos mediante a fé. Graça e fé é que produz a salvação. Então, veja só, e aí ele fala, e isto o quê? A graça e a fé. E isto, a graça e a fé, não vem de vós. Então, nem a graça provém de nós, é dom de Deus, e nem a fé provém de nós, é dom de Deus.
Então, a graça e a fé são dons de Deus para nós, por causa disso é que nós somos salvos. Então, a palavra de Deus no texto original, ela é muito consistente, o que demonstra, então, que nós não temos fé, até que o Espírito Santo, então, impute essa fé em nós. Pela fé, então, imputada em nós, nos apropriamos da obra expiatória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Conclusão. Então, vamos concluir, tá? Vejam que essa segunda parte ela foi mais curta, mas fundamental também. Então, concluindo, como eu disse, eu estaria concluindo com um versículo importante que vai nos mostrar a questão da eleição de Deus. Romanos 8, 33 a 34. A pergunta, na verdade, Paulo faz aqui duas perguntas, tá? E responde-as. Ele vai fazer a primeira pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos? Olha aí, eleitos de Deus, tá? Escolhidos de Deus, também poderia ser uma boa tradução aqui. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É a primeira pergunta que ele faz, e ele responde: é Deus quem o justifica. Ele responde, na verdade, dando uma afirmação, tá? Então, ele não está respondendo ninguém, quando ele poderia ter respondido ninguém. Mas ele ainda enfatiza ainda mais e nos leva a responder ninguém através desta afirmação. É Deus quem os justifica. Quando Paulo fala que é Deus quem os justifica, ele exclui qualquer possibilidade de acusação por parte do inimigo ou de quem quer que seja. Então, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, ele já respondeu: não há possibilidade de alguém condenar, acusar os eleitos. Então, se acontecer de na sua mente surgir um pensamento de acusação, de derrota, de dúvida a respeito daquilo que Deus fez por você, a resposta está aqui. Quem te justifica é Deus, portanto, não há sentido de alguém nos condenar. Depois a segunda pergunta, né? Aí ele continua: quem os condenará? A resposta óbvia seria o quê? Ninguém pode condenar. Mas novamente ele vai dar uma afirmação que anula toda e qualquer possibilidade do inimigo. Ele vai frustrar completamente aqui os intentos de Satanás com essa resposta ou com essa afirmação. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, a justificação é uma obra divina, ele realizou isso por sua livre e espontânea vontade, pelo seu bel prazer, né? Linguagem bíblica é bel prazer. Ele, pelo seu bel prazer, ele nos justificou, tá? Logo, não há possibilidade de nós sermos condenados, nem por ele, Deus, muito menos por qualquer outro ser criado. E aí, quando ele fala é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, é como se ele falasse: olha, além de Deus justificar, além de Deus proteger os seus eleitos de toda e qualquer acusação, ele ainda coloca Cristo à sua direita para que ele mesmo possa nos defender perante o Supremo Juiz, que é o Pai. Então, Paulo está dizendo, garantindo aqui, então, a nossa justificação,
deixando claro, bem estabelecido, de que além da obra dele na cruz do Calvário, a obra expiatória, além dele realizar a redenção que implicou na justificação, na santificação e na glorificação, além dele realizar tudo isso, ele se posiciona agora ao lado do Pai, né? Para então ser o que? Aquele que intercede por nós, aquele que está advogando por nós. Na verdade, são termos bíblicos, né, que mostram que Jesus está nos protegendo junto ao Pai. Ele está garantindo tudo aquilo que ele realizou. Então, quando você lê a carta aos Hebreus, o autor vai dizer ali que Jesus é o autor de superior aliança, que significa dizer que a antiga aliança, a aliança mosaica, não foi suficiente para garantir a eterna salvação do homem, mas a aliança no sangue de Cristo, realizada uma única vez, foi e é mais do que suficiente para salvar todo aquele que crê em Jesus. Então, assim nós finalizamos esta segunda aula na parte 2. Vamos então encerrar aqui e na próxima semana retornaremos com a aula 3, quando estaremos falando de santificação.